não pode mandar nos outros. Não manda aquela que você abriu. Aquele seu cabelo, que as crianças a fazer enorme, assim, aí mandou naquela que você consegue aquelas fotos que você abre, depois fechou. Primeiro você vai fazer, sabe? Abrir, peguei o celular de madeira, tirei uma chave assim, tal. Nossa, ele tá lindo demais. Que é isso? Meu Deus do céu. Seja assim. Boa noite, irmãos. Graças e paz. Se coloque de pé nessa hora, vamos começar o nosso culto. Convido você a fechar os seus olhos nessa hora. Nós viemos aqui buscar o Senhor. E a palavra de Deus diz assim que toda a criação, ela declara quem Deus é, ela declara a grandeza de Deus, a beleza do Senhor. Eu quero convidar você a começar a pensar, se lembrar das coisas belas que o Senhor criou. Quão maravilhoso é tudo aquilo que o Senhor criou. E como será maravilhoso o dia em que nós nos encontraremos com Ele. Porque Ele vem nos buscar, nós vamos adorá-lo face a face, nós vamos ver o Senhor, nós vamos poder cantar diante dEle, nós vamos poder nos render a Ele completamente. O que você vai fazer diante do Senhor? O que você faria diante do Senhor? Mas graças a Deus pelo Espírito Santo que já está aqui entre nós
nós temos livre acesso ao Senhor. Ele já se faz real aqui no meio da igreja. E nós já podemos adorá-lo pela fé, nós podemos contemplar o Senhor. Que nessa noite nós possamos, ao cantar sobre a criação, que o nosso coração se recorde de quão grande é o Senhor. Senhor Deus, nós nos prostramos diante da Tua presença nessa hora. Te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra diz assim, que bom e agradável é que vivam unidos os irmãos. Como é bom estarmos juntos aqui, Senhor. Ali o Senhor ordena a Sua bênção. Deus, e que bênção maior nós temos, senão a Tua presença no nosso meio. Muito obrigada, Senhor. Seja engrandecido. Receba o nosso coração e as nossas músicas nessa noite.
E a paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Que bom é nós estarmos novamente reunidos na presença do nosso Deus, com nossos irmãos, para nós prestarmos um culto de louvor, de adoração a Deus. Como que é especial nós entrarmos na presença do Senhor e chegarmos, na nossa forma de ser tão pequena e saber que Deus está presente em nós aqui, esperando o nosso louvor, esperando a nossa adoração. E Deus é tão bondoso que Ele vem e fala conosco quando nós nos reunimos através da sua palavra. Amém? Convido para que você abaixe a sua cabeça novamente. Nós vamos estar orando ao nosso Deus. Pai Santo, Pai Poderoso, toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação seja dada ao Teu nome, Senhor. Nós, ó Deus, nós nos alegramos de termos do Senhor proporcionado esse momento cultico, Senhor, para nossas vidas. E é tão impressionante que nós viemos diante do Senhor oferecer algo ao Senhor, algo singelo, Senhor, mas nós sentimos que nós recebemos muito mais. Nós somos agraciados com a Tua presença, com o Teu conforto. Nós somos agraciados com a presença dos irmãos, dos nossos irmãos. E nós chegamos diante do Senhor agradecidos. Invocamos o Teu nome neste local, para que, ó Deus, o Senhor tome a direção desse culto, para que em todos os atos o Teu nome seja exaltado, o Teu nome seja adorado. E nós saiamos daqui cheios da Tua graça, cheios do Teu Espírito Santo. Nós bendizemos a Ti nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor. O Salmo de número 51, nós vamos ler os primeiros 10 versos. Salmo de número 91, do 1 até o 10. Eu gostaria que nós fizéssemos essa leitura responsiva. Eu gosto que os irmãos, cheguem e participem do culto naquilo onde se encaixa, que os irmãos estejam participando. Salmo 51, do 1 até o 7, até o 10. Vamos fazer responsivamente. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre está diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eis que em iniquidade eu fui formado,
e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprazes na verdade e no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Vamos ler todos o verso 10? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém, um espírito reto. Vamos ter um momento de oração silenciosa. Abaixe sua cabeça. Nós recebemos Jesus no nosso coração, onde nós tivemos um encontro maravilhoso com Ele. Mas ainda, infelizmente, nós somos pecadores e pecamos contra Deus, pecamos contra o nosso irmão. E vamos ter um momento agora de confissão, que Deus possa estar tocando no teu coração, fazendo você lembrar dos seus erros, das tuas faltas, e que você confesse o pecado seu diante do Senhor. Depois de alguns minutos, quero pedir para o irmão, o seu Nenê, o seu João, que esteja nos dirigindo a Deus, uma oração de confissão em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nessa hora, Senhor, louvado e agradecido, Senhor, bom para todos sempre. Aleluia. Obrigado, Deus, por esse momento tão precioso que nos concede de estar na tua casa. A alegria que nós temos em ti, Senhor, de estar aqui, diante de um Deus vivo e verdadeiro. E agora nós queremos colocar as nossas vidas diante de ti e pedir perdão pelos nossos pecados. Perdoa, Senhor, nossas falhas, nossos erros. Sabemos que somos pecadores na tua presença. Tu tem misericórdia de nós. Purifica, santifica a nossa vida para ti. Para que nós possamos ter uma vida que agrada ao Senhor. Possamos viver para o louvor, para a honra e glória do Senhor. Oh Deus, toma conta da nossa vida. Nos ajuda, porque sem a tua ajuda nós não conseguimos livrar do nosso pecado. Temos o Senhor que nos perdoa e nos purifica. Nos ajuda a caminhar olhando firmemente para ti, que é o autor e consumador da nossa fé. Nos ajuda e nos abençoa nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, amados. Já nos sentimos perdoados, que a palavra de Deus é que nos garante isso. Somos justificados, pois, mediante a fé. E nós temos paz com Deus. Vamos estar tendo o nosso momento de louvor e de adoração em nome de Jesus.
nossas vidas. Tu és o Deus Criador de todas as coisas. E assim como sustentas todas as coisas, também sustentas o nosso viver. Nessa noite nós nos rendemos a Ti, Senhor. O que tem
seu único filho. O Senhor nos entregou o seu bem mais precioso, Senhor. O que mais nós podemos querer se não nos render a Ti, se não a Tua presença maravilhosa? Nós nos rendemos ao Senhor nessa noite. Digno Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Se você puder, levante as suas mãos e declare que Ele é santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
Não outro que se compare ao Senhor, não há outro Deus tão santo. Só Tu és digno, Senhor, da nossa adoração. Só Tu és digno, Senhor, das nossas vidas rendidas, Senhor. Nós exaltamos o Teu santo nome, assim, Senhor, como diz a Tua palavra aqui lá em Apocalipse, Senhor. Os 24 anciãos, os seres viventes, eles se prostram diante da Tua presença, declarando constantemente que Tu és santo, santo, santo. E eles não se cansam, e eles declaram para sempre e eternamente a Tua santidade, a beleza da Tua santidade. Nós declaramos nessa noite também, Senhor, como o Teu povo reunido aqui, nós unimos as nossas vozes aos céus para dizer: santo, santo, santo é o Teu nome, digno é o Cordeiro, digno é o Senhor, não há outro que se compare ao nosso Deus. Reina, Senhor, sobre as nossas vidas, fala o nosso coração nessa noite pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar? Você está chamando as crianças para nós estarmos orando por elas e por elas, em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim que era para nós considerarmos, né, os mais novos como os nossos filhos, como nossos irmãos. Olha que beleza, olha quanta criança, que coisa boa. Que coisa boa. Glória a Deus. Vamos abaixar nossas cabeças. Acredita, Tati? Orar em nome de Jesus pelas nossas crianças. Senhor, nosso Deus, nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Senhor, porque podemos estar na Tua casa, Senhor, te louvar, te engrandecer, Deus. Dizer que o Senhor é o nosso Deus. Amém. Deus, abençoa, Deus, a vida das nossas crianças, Senhor. Oh, Deus, que seja plantado realmente o Teu amor, Deus, a Tua vida no coraçãozinho delas. Abençoa, Deus, a vida da professora. Capacita, Senhor Jesus. Dê discernimento, Pai, sabedoria, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus, vamos estar com o pastor Natan. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre nossas vidas. Amém? Gostaria de convidar a igreja, por favor, a abrir suas Bíblias comigo. Mateus capítulo 6. Nós vamos dar sequência à nossa série O Reino Invertido, a exposição do Sermão do Monte. E hoje, pela graça de Deus, nós vamos expor do verso 19 ao verso 24. Mateus 6, 19 a 24. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, do verso 19 ao 24. Gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, que nós vamos reler cada um dos versículos aqui. Diz assim a palavra santa, inspirada, inerrante, a palavra do nosso Deus. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas.
Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Vamos orarmos? Baixe sua cabeça mais uma vez, feche seus olhos. Coloque a sua vida diante do Senhor nesse momento. Peça para que Ele venha falar do teu coração. Seja uma noite onde, de fato, você possa ouvir a voz de Deus através da Escritura, através da exposição do texto sagrado. Desligue-se agora, talvez, dos seus compromissos dessa semana, daquilo que talvez está causando ansiedade no seu coração. Fale com Deus, peça a Deus, quero te ouvir, quero te escutar nessa noite. Fala comigo, em nome de Jesus. Jesus, nós só temos a Ti, como nós cantamos nessa noite. Nós não temos mais nada além do Senhor. O Senhor é tudo para nós. Fora de Ti, a nossa vida perde o sentido, perde o valor, Senhor. É só na Tua presença que nós encontramos o sentido real da nossa vida, da nossa caminhada, da nossa existência, Senhor Deus. Por isso, nessa noite nós te pedimos, tem misericórdia de nós. Livra-nos, ó Deus. Livra-nos de tudo aquilo que quer competir contigo em nosso coração. Que Tu sejas o nosso tesouro principal, único, inigualável. Que os nossos olhos, que o nosso coração, que os nossos pensamentos estejam todos centrados em Ti apenas. Porque Tu és o Senhor da nossa vida, Pai. Tu és o Senhor da nossa existência. Nós queremos Te dar o melhor da nossa vida, o melhor de tudo que nós somos, o melhor de tudo que nós temos. E nós Te pedimos nessa noite, ó Deus, pela Tua graça, que pela ação do Teu Espírito, o Senhor nos ajude a viver para a Tua glória realmente. Nesta noite que nós estamos diante do Teu santo livro, nós Te pedimos, ó Deus, que Tu fales ao nosso coração. Que o Senhor tire, ó Deus, as escamas dos nossos olhos. Que o Senhor tire tudo aquilo que esteja nos impedindo de Te escutar, de Te ouvir, ó Pai. Que o nosso coração esteja quebrantado, vulnerável a Tua voz e aquilo que o Senhor tem para tratar conosco nessa noite. E que ao final desse tempo a nossa vida esteja rendida diante do Senhor, Pai. Que a nossa vida esteja de fato aos Teus pés, nosso coração mais apegado a Ti. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, no capítulo 6 de Mateus, nós vemos que Jesus está fazendo um chamado muito específico para nós como cristãos. E o chamado de Jesus para nós é para que nós sejamos diferentes. Nós somos súditos de Cristo. Nós pertencemos a um reino que não é deste mundo, é o reino invertido, é o reino de ponta cabeça. E por pertencermos a este reino, a nossa vida precisa ser diferente de tudo que nós vemos aqui nessa terra. Primeiramente, como nós vimos até aqui na exposição do capítulo 6 de Mateus, Jesus nos chama a ser diferentes dos hipócritas religiosos. Nós vimos nas exposições passadas que os hipócritas religiosos até praticavam atos de espiritualidade, mas o objetivo deles não era porque eles amavam a Deus, não é porque eles queriam buscar de fato a presença do Senhor. A verdade é que eles praticavam tudo o que eles praticavam diante dos olhos das pessoas, a fim de serem vistos, a fim de serem reconhecidos, a fim de que os holofotes estivessem de fato sobre eles. Eles queriam os aplausos do mundo, mas Jesus diz: vocês não podem ser assim. A espiritualidade de vocês deve ser motivada pela humildade, voltada para o secreto, e assim ela será recompensada por Deus. Cristo nos chama para sermos diferentes,
em relação aos nossos atos de caridade, em relação às nossas orações, em relação aos nossos jejuns, porque a nossa busca, meus irmãos, não é pelos holofotes deste mundo. A nossa busca é por agradar o nosso Rei, agradar o nosso Pai. Agora, no texto que nós acabamos de ler aqui, do verso 19 ao verso 24, Jesus mais uma vez nos chama a ser diferentes. Mas agora, diferentes não dos hipócritas religiosos, diferentes das pessoas desse mundo, as quais estão imersas no materialismo. As pessoas deste mundo que estão entregando seus corações pelas coisas dessa terra, pelo dinheiro, pela riqueza, pelos bens que este mundo pode nos oferecer de alguma forma. Jesus fala: vocês que são os meus súditos, vocês que pertencem a mim, vocês que são pertencentes ao reino invertido, ao reino de ponta cabeça, vocês não podem viver desta maneira. O coração de vocês não pode estar fixado nos bens materiais dessa terra. Nesse texto que nós lemos nessa noite, Jesus nos fala de 2 tesouros, 2 condições espirituais e também de 2 senhores. E à luz desse texto que nós acabamos de ler, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você nesta noite. Perguntas estas que são bem pessoais, bem particulares. Eu gostaria que você as respondesse com toda sinceridade, no seu íntimo, no seu coração. Você não precisa responder para mim, mas gostaria que você respondesse diante de Deus. E diante de Deus não há como nós escondermos qualquer coisa que seja. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe se existe verdade naquilo que nós pensamos, naquilo que nós dizemos. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você nessa noite, à luz dos versículos 19 ao 21, a pergunta é: onde está o seu tesouro? Onde está o seu tesouro? Aqui nesses versículos 19 a 21, Jesus nos dá 2 ordens, mas também ele faz um esclarecimento muito importante. A primeira ordem está no versículo 19, eu queria que você lesse comigo mais uma vez. Diz o texto: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Ou seja, a primeira ordem que o Senhor nos dá aqui neste texto: não acumuleis para vós outros tesouros sobre essa terra. Uma ordem clara, uma ordem objetiva, mas que muitas vezes nós fazemos confusão acerca daquilo que Jesus queria nos dizer aqui nesse versículo. O que Jesus tinha em mente? O que ele está proibindo aqui nesse texto? Eu creio que a primeira coisa que nós devemos fazer é ver o que Jesus não está dizendo neste versículo. Primeiro, Jesus não está proibindo que nós tenhamos bens materiais aqui nessa terra. Porque em nenhum lugar das Escrituras nós encontramos Deus proibindo a mim e a você de possuirmos coisas aqui neste mundo. Quando os bens materiais vêm como resultado do nosso esforço, como resultado do nosso trabalho, eles se tornam bênção em nossas vidas. Então, ter coisas nesse mundo em si mesmo não é pecado, não é condenado na Escritura, não é condenado na Bíblia. Segundo, Jesus não está ensinando que é errado você poupar para os tempos de privações. Jesus não proíbe previdência. Pelo contrário, meus irmãos, a previdência é ensinada, é afirmada nas Escrituras para nós. Pense, por exemplo, na história de José. A Bíblia diz que José, em todo o Egito, viveu 7 anos de grande fartura. E toda a colheita que ele fazia, ele armazenava 1/5 daquela colheita. Para que quando chegasse os 7 anos de escassez, ele tivesse como se sustentar, tivesse como manter o seu país. Previdência.
A Bíblia nos ensina também, no livro de Provérbios, a aprendermos com as formigas. E as formigas nos ensinam uma importante lição acerca da previdência. Elas armazenam no verão para ficarem abastecidas durante o inverno. A Bíblia também diz em 1 Timóteo que se nós não provermos o necessário para a nossa família, nós nos tornamos piores do que o descrente, que o incrédulo. Então Jesus não está proibindo previdência aqui nesse texto. Mas terceiro, Jesus também não condena o desfrute dos nossos bens. Nós podemos usufruir dos benefícios do nosso trabalho. Nós não devemos desprezar aquilo que Deus tem nos concedido. Nós devemos aproveitar, devemos valorizar as coisas boas que o Criador tem nos dado com as suas ricas bênçãos. Diante disso, o que Jesus está proibindo então aqui no versículo 19? O que ele está condenando aqui nesse texto? Jesus condena o acúmulo egoísta para si mesmo. O que Jesus condena é aquela ganância desenfreada, a falta de contentamento. Nunca está bom o bastante. Eu preciso de mais, de mais, de mais. E não se contenta com aquilo que Deus já tem lhe dado, com aquilo que Deus tem oferecido para você. O que Jesus condena aqui nesse versículo é a avareza. Jesus está proibindo aquele materialismo que prende o nosso coração neste mundo e que nos faz pensar nas coisas dessa terra, que nos faz apenas desejar as coisas deste mundo, que nos faz apenas buscar pelas coisas passageiras e transitórias. Jesus nos proíbe, meus irmãos, uma vida que nos leva a pensar em nós mesmos e que nos faz nos esquecer das necessidades das pessoas que estão à nossa volta. Então veja, o problema não é ter dinheiro. O problema é o dinheiro ter você. Não é pecado você ter dinheiro no bolso. Pecado é ter dinheiro no coração. Não é pecado você possuir dinheiro. O pecado é quando você passa a amar o dinheiro. Não é pecado ter as coisas desse mundo. O pecado é quando as coisas deste mundo se tornam prioridades em nossas vidas. Quando as coisas dessa terra começam a ocupar o lugar central dos nossos corações. Nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, que quando nós nascemos, nós não trouxemos nada conosco para esse mundo. E da mesma forma, quando nós partimos, nós também não vamos levar nada. É aquela velha máxima: caixão não tem gaveta. Você não vai poder levar nada com você. Conta-se que há milhares de anos atrás, houve um famoso faraó no Egito, que era riquíssimo, riquíssimo. E ele deu uma ordem para os seus súditos. E a ordem era o seguinte: quando eu morrer, eu quero que vocês enterrem comigo as minhas maiores riquezas, meu ouro, o melhor das minhas joias, as esculturas preciosas que eu tenho. Eu quero que vocês enterrem tudo comigo. Porque na concepção desse faraó, ele acreditava que ele poderia levar consigo para a eternidade todas as suas riquezas. E de fato, o dia da morte daquele faraó chegou, ele foi enterrado, e os súditos obedeceram a ordem dele. Enterraram com ele o melhor das suas riquezas. Ouro, joias, esculturas, tudo foi junto com aquele faraó. O tempo passou. Séculos mais tarde, um grupo de arqueólogos abriram a tumba daquele faraó. E adivinha? Tudo estava lá. O faraó não levou nenhuma grama de ouro consigo para a eternidade. Ficou tudo aqui, enterrado. A lição, meus irmãos, é que os tesouros deste mundo são passageiros. São temporais e eles não nos acompanham após a morte. É isso que Jesus está dizendo. As coisas deste mundo são perecíveis. As coisas deste mundo estão sujeitas à traça, à ferrugem, aos ladrões. Qualquer coisa que nós possuímos neste mundo pode ser de alguma forma destruída, violada, roubada. Existem aqueles que trabalham anos e anos a fio para conquistar as coisas deste mundo e de repente vem uma crise, vem um ladrão e simplesmente toma. Vai tarde.
tudo nessa vida é passageiro, é vaidade. Pode se perder no estalo de Deus, numa escolha errada, num investimento mal feito, numa catástrofe natural. É isso que Jesus está dizendo. Para quê? Para que correr? Para que matar? Para que morrer pelas coisas deste mundo? Sendo que não vale a pena. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Mas daí Jesus vem e dá uma segunda ordem muito importante, versículo 20. Ele diz: mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça e nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Ou seja, Jesus nos dá uma ordem muito clara. Se nós não devemos juntar tesouros aqui, onde que nós ajuntamos então? Ele diz: nos céus, na eternidade. Por quê? Porque os tesouros dessa terra, eles podem se perder, mas os tesouros dos céus estão protegidos. Nada, absolutamente nada pode destruir, pode roubar os tesouros que estão guardados pelo nosso Deus. É esse o investimento que Jesus nos faz, nos chama para fazer. E o que significa isso? Ajuntar tesouros no céu. Não é criar uma linha de crédito celestial. Não é como se você pudesse acumular méritos diante de Deus, porque ninguém pode. Nós acumulamos tesouros nos céus quando nós desenvolvemos o nosso caráter à semelhança de Jesus Cristo. Porque aquilo que nós somos é aquilo que nós poderemos levar conosco para a eternidade. Nós acumulamos tesouros nos céus quando nós crescemos no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, visto que é Ele que nós veremos face a face na eternidade, meus irmãos. Nós acumulamos tesouros no céu quando nós nos esforçamos para apresentar Jesus às pessoas deste mundo. Nós acumulamos tesouros no céu quando nós usamos os recursos terrenos para promover o reino de Deus aqui neste mundo. Isso através dos nossos dízimos, da obra missionária, da obra de diaconia, servindo os outros. Ou seja, nós ganhamos quando nós damos, mas nós perdemos quando nós retemos. É por isso que Jesus está dizendo: olha, quer investir de verdade? Investe lá nos céus, na eternidade. Mas Jesus faz um esclarecimento ainda, no versículo 21. Ele diz, vamos ler juntos? Verso 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ou seja, Jesus está mostrando para nós que é impossível que o nosso coração esteja em dois lugares ao mesmo tempo. Ou o nosso coração está nos tesouros da terra, ou o nosso coração está nos tesouros do céu. Charles Spurgeon dizia o seguinte: o nosso coração irá na direção daquilo que consideramos precioso. O homem inteiro será transformado à semelhança daquilo para o que ele vive. O que você considera precioso na sua vida? Quero lhe dizer que é para lá que você está indo. Para o que você tem vivido aqui nessa terra, saiba que você será transformado à semelhança disso. Os nossos pensamentos, irmãos, serão inclinados para onde estiver os nossos tesouros. Por isso, essa é a primeira pergunta que eu lhe faço nessa noite. Onde está o seu tesouro? Onde está o seu tesouro? Mas a segunda pergunta que eu gostaria de fazer para você nessa noite é baseada no versículo 22 e 23. E a pergunta é: como são os seus olhos? Como são os seus olhos? Aqui no verso 22 e no verso 23, Jesus faz uma declaração, ele faz duas advertências e ele conclui
fazendo uma declaração muito importante também. A primeira declaração, no começo do versículo 22, ele diz: são os olhos a lâmpada do corpo. Ou seja, os nossos olhos, meus irmãos, são importantes na nossa vida. Os nossos olhos são como o farol da nossa existência. Os nossos olhos podem nos beneficiar, mas podem também nos prejudicar. Os nossos olhos podem nos levar a fazer o que é certo, mas eles podem também nos levar a fazer o que é errado. Eles podem nos levar pelas veredas da justiça, mas eles também podem nos conduzir pelo terreno escorregadio da iniquidade. Como são os seus olhos? Davi, um homem segundo o coração de Deus, usou os olhos dele para o bem. Salmo 141, verso 8, ele escreveu dizendo o seguinte: pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos. Ou seja, eu quero olhar para Deus. É lógico que ele está falando de uma questão espiritual, mas os meus olhos estão fitos no Senhor. O meu coração está amarrado nos céus. É para lá que eu estou olhando, é para Deus que eu estou dirigindo o meu olhar. E com certeza Davi foi ricamente abençoado porque ele decidiu usar os olhos dele dessa maneira. Mas veja, o mesmo Davi que usou os olhos dele para o bem, também usou os olhos dele para o mal. Naquele episódio, onde ele olhou para onde não devia, no caso com Batseba. E ele colheu sérios prejuízos por ter feito isso. Mas Jesus traz uma advertência também. A primeira advertência, no versículo 22 ainda, ele diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Meus irmãos, os nossos olhos se tornam bons quando nós fazemos um bom uso deles. Quando nós os usamos para olhar para Deus. O autor de Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz o seguinte: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É para isso que nós usamos os nossos olhos, o nosso coração, a nossa visão espiritual, para olhar para Cristo, para reconhecer que Ele é o nosso Salvador, para entender que é Ele e dele somente que provém tudo aquilo que nós precisamos na nossa vida. Conta-se o testemunho de Charles Spurgeon, dia da sua conversão. Muito tempo atrás, era um dia de grande nevasca na Inglaterra. E aí Charles Spurgeon foi para a igreja, mesmo com tanta dificuldade, teve dificuldade de sair de casa por causa da neve, mas ele foi. Era um jovem, adolescente, parece que tinha 15 anos à época. Ele chegou na igreja. Pouquíssimas pessoas naquele dia, naquele culto. Até mesmo o pastor não pôde participar daquele culto porque foi impedido pela neve de ir para o culto, para a igreja. E naquele dia quem pregou foi um humilde diácono da igreja. Muito limitado, muito simples. Mas como o pastor não podia pregar, ele assumiu a responsabilidade. Ele abriu a Bíblia em Isaías capítulo 45 e começou a pregar e a dizer: olhareis para o Senhor e sereis salvos. Olhareis para o Senhor e sereis salvos. E de repente ele viu o Charles Spurgeon, um garotinho, adolescente ainda, lá no último banco da igreja, apontou para ele: ei, você, garoto, você precisa de olhar para Jesus Cristo para que você receba a salvação. E Charles Spurgeon conta que naquele momento, naquele dia, ele decidiu olhar para Deus e naquele momento a alma dele foi salva diante do Senhor. Meus irmãos, nós fazemos bom uso dos nossos olhos quando nós olhamos para as Escrituras. Quando nós contemplamos as obras do Senhor, as digitais dele no mundo. Quando nós elevamos nossos olhos para Deus. Mas também Jesus faz uma segunda advertência no versículo 23. Ele diz: se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Os olhos maus são aqueles cheios de cobiça. São aqueles que são cheios de lascívia, de ganância. São aqueles olhos que se recusam a olhar para o Senhor, que não se voltam para Deus. Esses são os olhos maus.
que são fixados única e exclusivamente nas coisas passageiras, terrenas dessa terra. Davi disse no Salmo 101, verso 3: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Irmãos, nós precisamos de fazer esse pacto com os nossos olhos também. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Eu quero olhar para aquilo que glorifica o nome de Deus, que enriquece a minha alma, que traz luz para dentro de mim. Mas Jesus conclui em verso 23. Ele diz: portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Isso aqui é parecido com um cego. Um cego, ele tem olhos, mas ele não tem luz. Ele tem o órgão, mas ele é incapaz de ver, ele não tem visão. Da mesma forma, aqueles que usam seus olhos de forma inapropriada enchem também a sua vida de trevas. Irmãos, que nós possamos olhar unicamente para o Senhor, nosso Deus. Que nós possamos buscar uma consagração sincera da nossa vida, dos nossos olhos, para que assim nós possamos encher a nossa vida de luz. E João capítulo 8 nos diz que Jesus Cristo é a luz do mundo. Quando nós olhamos em Cristo, para Cristo, quando os nossos olhos estão fixos nele, toda a nossa vida se enche de luz de fato. É para Ele que os nossos olhos precisam estar voltados. Por isso eu lhe pergunto nessa noite: como são os seus olhos? São bons ou são maus? Eles têm enchido a sua vida de luz ou eles têm enchido a sua vida de trevas? Mas a terceira e última pergunta que eu gostaria de fazer para você nessa noite está baseada no versículo 24. E a pergunta é: a quem você serve como Senhor? A quem você serve como Senhor? O texto diz, versículo 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Se nós pensarmos no nosso contexto de hoje, nós bem sabemos que alguém pode trabalhar para dois patrões. Uma pessoa pode ter dois empregos distintos. Isso é possível hoje nos nossos dias. Mas o que Jesus está falando aqui nesse texto não é de patrões e empregados. Jesus está falando de servos e senhores. E lá no mundo antigo, nos dias de Jesus, um escravo ele não podia pertencer a dois senhores ao mesmo tempo. Ele pertencia apenas a um senhor. E da mesma forma, meus irmãos, não há como eu e você dividirmos a nossa lealdade entre Deus e o dinheiro, Jesus está dizendo. Porque aquele que divide a sua lealdade entre Deus e o dinheiro, entre Deus e as riquezas, os bens materiais dessa terra, essa pessoa já se entregou totalmente ao dinheiro. Existem aqueles que dizem assim: olha, eu amo a Deus, mas eu não vou dar o dízimo na igreja não, porque 10% é muito dinheiro. Ou então assim: Deus é tudo para mim, mas eu não gosto de ofertar na obra missionária, porque eu já tenho gastos demais no meu mês, então gastar mais um pouco vai complicar as coisas. Outros vão dizer: olha, Deus é a razão da minha vida, mas o meu dinheiro é meu. Não é para ajudar os outros, aqueles que estão passando por necessidade, eles que se virem, eles que vão trabalhar para dar conta das suas necessidades. Irmãos, desculpe se eu estou confrontando você nessa noite. Mas quem tem atitudes assim, já mostrou quem é o Senhor da sua vida. Já deixou claro. Ou pense então, quando você tem duas propostas de emprego diante de você, o que você leva em consideração para escolher o seu novo emprego?
Será que é o salário, aquele emprego que vai lhe pagar mais? Ou será que é aquele emprego que te oferece as melhores condições para servir a Deus? Ou seja, aquele emprego que vai possibilitar que você consiga ter tempo para participar das atividades na igreja. Aquele emprego que vai possibilitar que você consiga ter tempo durante a sua semana para orar, para buscar a Deus em oração, para buscar a Deus através da Escritura. O que você leva em consideração? O que te paga mais ou o que te dá mais disponibilidade para continuar servindo a Deus? Meus irmãos, o dinheiro tem sido o senhor de muitas pessoas. Não lá fora apenas, mas infelizmente dentro do rebanho de Cristo também. Eu já vi pessoas pararem de vir na igreja por causa de dinheiro. Por causa do dinheiro, pessoas casam e se divorciam. Por causa de dinheiro, pessoas morrem e matam, pessoas corrompem e são corrompidas. Tudo isso porque o dinheiro é o seu Deus, porque o dinheiro é o seu Senhor. Tudo que Jesus falou para nós aqui nessa sessão, ou seja, a escolha de onde nós vamos ajuntar os tesouros, a escolha de onde nós vamos colocar os nossos olhos, depende de quem nós vamos escolher para ser o Senhor da nossa vida. Se o dinheiro for o seu Senhor, for o nosso Senhor, nós vamos buscar juntar tesouros aqui neste mundo, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões roubam. Se as riquezas deste mundo forem Senhor sobre as nossas vidas, nós vamos colocar os nossos olhos nas coisas erradas e a nossa vida será cheia de trevas. Mas por outro lado, se Deus for o Senhor das nossas vidas, nós vamos ajuntar tesouros nos céus. E lá os nossos tesouros estarão bem guardados. Se Deus for o Senhor das nossas vidas, nós olharemos para as coisas certas e a nossa vida será cheia de luz. Nós teremos uma vida abençoada. A grande questão é: quem é o Senhor da sua vida? Quem é o Senhor da sua vida? Eu concluo dizendo o seguinte: nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos. Não existe essa possibilidade. O apelo que Deus nos faz aqui nesta noite, meus irmãos, é o mesmo apelo que Josué fez aos israelitas há muitos e muitos anos atrás. O apelo é: escolhei hoje a quem servais. Escolhei hoje, não é amanhã, não é depois de amanhã, não é semana que vem, é hoje. A quem sirvais? Jesus Cristo, o grande Senhor, o qual por amor se esvaziou de toda a sua glória celestial, aquele que se esvaziou de todas as riquezas celestes, veio aqui a este mundo para nos libertar de outro Senhor que porventura esteja escravizando a nossa vida. E é por causa da obra de Jesus Cristo, por causa daquilo que Cristo fez por nós, ao morrer na cruz, ao ressuscitar para nossa justificação, é que nós podemos nessa noite ser libertos e podemos fazer a escolha certa. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, Paulo diz: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Meus irmãos, a verdadeira riqueza nossa, de forma alguma, está aqui nesse mundo. A verdadeira riqueza nossa está em conhecer a graça do nosso Salvador. A verdadeira riqueza nossa está em ter Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas. Ele é o verdadeiro tesouro. Ele é a verdadeira riqueza. Ele é a pérola de grande valor, o tesouro que está oculto no campo, pelo qual vale a pena nos desfazermos de tudo mais para obtê-lo. Cristo quer ser o Senhor da minha vida. Ele quer ser o Senhor da sua vida.
Eu convido você a abaixar sua cabeça, fechar seus olhos. Onde está o seu tesouro? Como são os seus olhos? A quem você tem servido como o Senhor da sua vida? Irmãos, essas perguntas são importantes demais. São importantes demais. Eu queria que você refletisse com toda sinceridade acerca delas. Se porventura existe um outro Senhor sobre a tua vida, que esteja te escravizando, Cristo pode te libertar nessa noite, a fim de que Ele seja o dono da tua vida, a fim de que Ele seja o dono do seu coração, e de verdade você possa cantar, como nós cantamos nessa noite: Jesus, eu só tenho a Ti, eu só tenho a Ti. Senhor, é tudo que eu tenho, meu tesouro de verdade. Por favor, todos de olhos fechados, de cabeça abaixada aí no seu lugar. Tem alguém aqui entre nós que gostaria de entregar sua vida para Jesus e reconhecê-lo como o Senhor da sua vida? Render o seu coração a Ele, entender que Ele é a sua maior riqueza, porque foi Ele que veio a este mundo para dar a vida dEle por nós, pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter salvação. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de reconhecer a Jesus como o Senhor da sua vida? Aí no seu lugar, de cabeça abaixada, de olhos fechados, eu queria que você levantasse uma de suas mãos. Eu gostaria de orar por você. Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus nesta noite, reconhecê-lo como o Senhor? Amém. Alguém mais quer entregar sua vida? Amém. Alguém mais quer reconhecer a Cristo como o Senhor do seu coração, da sua vida? Amém. Amém. Mais alguém? Levanta sua mão, gostaria de orar por você, pela sua vida. Alguém mais gostaria de entregar sua vida para Jesus, reconhecê-lo como o Senhor? Pai, nós queremos te agradecer aqui nesta noite, nós queremos te louvar. Queremos te adorar, Jesus, porque Tu és o Senhor da nossa vida. Nós reconhecemos, Jesus, que o Senhor é aquele que morreu em nosso lugar, o Senhor é aquele que veio a este mundo para nos dar o perdão dos pecados, a salvação. E Jesus, nós não queremos colocar o nosso coração nos tesouros passageiros, transitórios dessa terra, mas nós queremos colocar o nosso coração nos tesouros de cima, no nosso coração nos tesouros celestiais. Nos ajuda, Deus, tem misericórdia de nós. E nessa noite alguns irmãos estão levantando a mão, com isso afirmando que querem reconhecer a Ti, Jesus, como o Senhor da vida deles. Que nesta noite, Jesus, o Senhor possa entrar nesse coração, o Senhor possa tocar essa vida, e que a partir de hoje, essa vida nunca mais seja a mesma para a Tua glória. Que o Senhor, Jesus, possa transformar a vida desse irmão, salvando, perdoando os pecados, ajudando esse irmão a entender a importância, Jesus, que o Senhor tem para nós realmente. Obrigado, Jesus, porque o Senhor veio para nos salvar. O Senhor veio para dar a Tua vida por nós e nós te agradecemos por isso. Nós entregamos nosso coração diante do Senhor e te pedimos, nos livre, Jesus, do amor por esse mundo, do amor das coisas dessa terra. Nos livra, Senhor Jesus, de ter um coração apegado às coisas desta terra, Senhor, mas que os nossos olhos estejam em Ti, firmados no Senhor, o Senhor que é o autor e consumador da nossa fé, e que assim possamos viver para a Tua glória cada dia da nossa vida, Jesus. Fica conosco, é a nossa oração. Em Teu nome nós oramos agradecidos. Amém e amém. Bom, estamos já encerrando nosso culto nessa noite. Só um aviso aqui. Nessa semana, terça-feira, se Deus quiser, nós vamos dar início ao nosso movimento, da Torre de Oração. Nós já temos algumas pessoas que nos procuraram interessadas em participar da Torre de Oração. Se você ainda não deu o seu nome e gostaria de participar, pode me procurar, pode
mandaram uma mensagem para mim no WhatsApp. Nós já criamos o grupo da Torre de Oração, né? E se você quiser participar, pode me procurar que a gente vai adicionar você ao grupo ali. Essa semana, terça-feira, nós vamos iniciar este movimento, se Deus quiser, né? Só lembrando, a Torre de Oração vai funcionar da seguinte forma: você vai escolher, né, um dia específico da semana, um dia que talvez você tenha mais disponibilidade para orar, né? Vamos supor que seja na terça-feira, né? Então, na terça-feira, lá de onde você estiver, lá na sua casa, seja no seu trabalho, onde ficar melhor para você, você vai separar 30 minutos do seu dia, naquela terça-feira, para estar orando pelos motivos que nós vamos colocar ali, pelos pedidos de oração que nós vamos colocar lá no grupo da Torre de Oração, né? E assim, a ideia é que cada dia da semana nós tenhamos pelo menos uma pessoa orando pelos pedidos levantados, né? Então alguém sempre vai estar orando pelos pedidos, orando pela igreja, orando pela sua vida, né? Orando por nós, orando para que Deus esteja nos abençoando. Então, se você ainda não deu o seu nome, pode nos procurar. Terça-feira, dia 1º, se Deus quiser, nós vamos estar dando início a esse movimento. E assim nós vamos, o nosso objetivo com isso é criar uma cultura de oração mesmo aqui na nossa igreja. Nós queremos ser um povo de oração, né? Então nós gostaríamos de desafiar os irmãos a estarem participando conosco desse movimento. Por parte da igreja, tem algum aviso para ser passado? Acho que não, né? Só lembrando também que domingo que vem é ceia, né? Ceia do Senhor. Então, todos os irmãos estejam presentes para esse momento tão especial na nossa vida. E queremos também agradecer a cada pessoa que está nos visitando nessa noite. Tem várias pessoas, nós não temos o costume de pedir para ficar de pé, para mencionar o nome, para não constranger. Mas que Deus te abençoe em nome de Jesus, você que está nos visitando, né? Seja muito bem-vindo aqui no nosso meio. As portas da nossa igreja estão sempre abertas para você, tá bom? Vamos estar encerrando nosso culto, irmãos? Sábado, a gente vai estar fazendo uma foto, o pessoal em casa vai entregar moradores de busca, ou os irmãos quiserem participar com a gente para poder ir entregar e evangelizar, a gente vai no sábado à noite. Sábado à noite. Então, os irmãos que tiverem interesse, né, de participar desse movimento também, no momento evangelístico, né, de estar distribuindo sopas, né, para o pessoal que está em condição de rua, os irmãos podem estar procurando a Ana Paula para se organizar também, tá bom? Vamos estar encerrando, irmãos, o nosso culto. Vamos ficar de pé, por favor. Vamos orando. Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez. Nós queremos dar a Ti toda a honra, toda a glória. Queremos te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui na Tua casa, cultuando a Ti, cantando louvores ao Senhor, elevando a Ti as nossas orações. Obrigado por tudo isso, Deus. Obrigado, Deus, pela bênção de poder ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz falando conosco, Senhor Deus. Obrigado porque Tu és um Deus vivo e verdadeiro que fala aos nossos corações. Toda a glória seja dada a Ti, ó Pai. Nós oramos, Deus, para que Tu estejas estendendo a Tua mão sobre nós, sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja. Tu sabes, ó Pai, de tudo aquilo que nós precisamos, ó Deus. O Senhor sabe das nossas necessidades, sejam elas físicas, materiais, espirituais. Nós clamamos a Ti, ó Pai, venha ao nosso encontro, estenda a Tua mão sobre nós. Nos acompanha, Senhor Deus, no decorrer dessa semana que está se iniciando, que a Tua graça repouse sobre as nossas vidas, ó Pai, e que capacitados pelo Teu Espírito, possamos viver para a Tua glória, possamos ser diferentes desse mundo, ó Deus, manifestando, Senhor Deus, a luz do Senhor, sendo sal aqui nessa terra, e assim, ó Pai, engrandecendo o Teu nome, ó Pai. Ser com a Tua igreja, cuida de nós, Deus, a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. E agora, igreja, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Eterno Pai, as consolações, as virtudes, a comunhão, a presença do Santo Espírito seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra e sobre todos aqueles que ainda crerão no bendito Evangelho do Senhor Jesus, hoje e por todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, cumprimenta a pessoa que está do seu lado. Eu vou estar à porta cumprimentando os irmãos. Mas que bom, parceiro.
Você filmou hoje?